Oi, pessoal, tudo bom? Espero que todos vocês estejam bem. Nós vamos dar início, então, às nossas aulas e atividades remotas da disciplina de entomologia agrícola. Esses conteúdos que estão listados aí nesse slide foram todos os conteúdos que nós vimos de forma presencial, né? Não deu tempo de fazer prática desses conteúdos, a gente viu a parte teórica deles, e agora eu acho que antes da gente iniciar um novo conteúdo, a gente vai fazer uma breve revisão desses conteúdos. Lembrando que a disciplina de entomologia ela não vai ser ministrada integralmente em EAD, tá? Ela vai depois ter as partes práticas realizadas no momento que a gente retornar. Organismo praga, né? Primeiro conceito, o que é um organismo praga? É todo aquele organismo, sendo ele inseto, roedor, bactéria, todo organismo que causa dano a qualquer tipo de atividade humana, seja ela industrial, urbana e agrícola. E no conceito de organismo praga dentro da agronomia, né? A gente considera a praga aqueles insetos e ácaros que causam dano à produção agrícola, tá? E a gente tem dois conceitos de praga. Um conceito mais convencional, que é o quê? A presença daquele inseto na área, no agroecossistema, é o suficiente para ele ser considerado uma praga, independente da sua densidade populacional, da injúria que ele está causando e qual que é o dano que ele pode vir ou não a causar. Então, a simples presença do inseto no agroecossistema faz com que ele seja considerado uma praga. Né? Nesse sistema convencional, ele é basicamente usado para controle químico, independente igual da população que existe na área. Então, sempre se usa o controle químico, é o mais usado. No manejo integrado de praga, outros fatores são observados. Então, quando que o inseto é considerado uma praga no agroecossistema? Ele é considerado praga se ele causa dano econômico. Né? Se ele pode vir a causar dano econômico, ele é considerado um inseto praga. E são vários fatores utilizados, né? A gente usa vários métodos integrados de controle com o objetivo de manter a população desse inseto em níveis mais baixos, né? E é sempre visto também um valor ecológico, né? O impacto do produto naquele ambiente, econômico. Então, se você aplica, se a população não tá no momento certo de aplicar um inseticida, você está gastando dinheiro, você está perdendo dinheiro, né? Você está aplicando, causando um dano econômico, um prejuízo econômico, um dano ecológico ambiental, sem ter a necessidade de usar aquele produto. Então, são vários fatores que são observados no manejo integrado. Né? Porque se você aplica um produto também no momento que não é necessário, você está jogando dinheiro fora. Então, esses vários fatores são observados no manejo integrado. Diferentes tipos de pragas, né? Nós temos pragas do tipo que causam danos direto e danos indiretos. O que seria o dano direto? É quando a praga ela causa uma injúria, lesões diretamente no produto que vai ser comercializado, né? Aí nós temos o exemplo da couve. Então a lagarta comendo a folha da couve, ela está causando um dano direto naquele produto que você vai vender, que você vai comercializar. Aí a gente tem a mosca das frutas na laranja, temos aqui na batata doce, que são lesões causadas por besouros. Então, assim, é o dano direto no produto. O que seria um dano indireto? Quando, por exemplo, aqui a lagarta está se alimentando da folha de milho, né? Sendo assim, ela vai diminuir a área fotossintética, diminuindo assim os fotoassimilados, e aí isso pode causar um efeito lá no fruto, no armazenamento para o fruto. Então, é um dano indireto. Outro exemplo de dano indireto é a transmissão de viroses. Né? Então, o inseto vai transmitir uma virose. E aí, essa virose que realmente vai causar uma injúria na planta, né? Então, são danos indiretos. Estou se alimentando de folha, uma desfolha, minas nas folhas, dano nos ramos da planta. Então, tudo isso vai afetar indiretamente lá o produto comercial. Não vai? Foi. De acordo com a importância. Então, nós temos divisões também em relação à importância. Nós temos organismos que não são pragas. Né? O que é isso? É aquele organismo que ele nunca chega a causar dano econômico. Ele está presente na área, ele é um fitófago, né? Pode se alimentar um pouco das folhas da planta, mas ele nunca chega a causar dano econômico. Então, é um organismo não praga. Um exemplo muito clássico é o indiamin. O indiamin é uma praga importante na cultura do morango, se alimentando diretamente do fruto. Tá? Uma praga que causa dano direto em morango. Na cultura da soja, ele se alimenta muito das folhas em senescência, das folhas da soja que já estão
envelhecidas, ou da palhada. Tá? Algumas pesquisas têm mostrado que ele está causando dano, se alimentando mesmo das folhas das plantas da soja hoje, atualmente. Mas ele ficou muitos anos se alimentando dessas partes em decomposição e não causando dano econômico. Quer dizer, então, o organismo que está presente ali naquele ambiente, mas não é considerado uma praga, né? Nós temos também pragas secundárias ou ocasionais. O que são isso? São pragas que ocorrem na área, elas podem em uma safra chegar a um nível populacional que cause dano econômico, né? Mas pode passar 3 safras, 3 anos, sem causar nenhum dano econômico. Então pode ser que ela venha causar um dano econômico em determinado momento. Normalmente, as pragas secundárias, elas chegam ao pico de dano econômico quando há algum desequilíbrio, né, naquele agroecossistema, algum uso inadequado de produto ou de cultivar, e aí ela pode vir chegar a esse patamar de praga secundária. Praga-chave. Aquela praga-chave é o quê? E hoje, infelizmente, aumentou o número de pragas-chaves nas culturas. São aquelas que você tem a cultura implantada, né? Tem a cultura, a praga aparece, né? Raramente ela não vai ocorrer, né? O exemplo clássico hoje aí são as spodópteras em áreas de soja. A gente tem mosca branca na área de feijão. Você tem a cultura, mosca branca em área de tomate. Você tem a cultura, você tem a certeza que aquela praga-chave vai acontecer. Então você já faz um planejamento para aquela. Pragas severas. Pragas severas, elas não ocorrem em todas as áreas. Elas são consideradas severas porque se há ocorrência delas, o nível populacional delas está sempre mais alto, né, do que o ideal. Então, sempre vai estar elevado. Um exemplo clássico são as formigas. Então, ela não ocorre em todas as áreas, mas se ela está ali presente, o nível populacional dela é alto. Aí nós temos aí no gráfico, né, mostrando um organismo não praga. Então, aqui a gente tem o gráfico da densidade da praga e o tempo, né, dias. O PE é usado como forma teórica como ponto de equilíbrio, mas na natureza a gente sabe que a gente não existe esse ponto de equilíbrio, né? Então por isso que ele está sempre subindo e descendo, porque sempre depende, né? O controle dessa praga ela vai ocorrer por outros inimigos naturais, pelo clima, né? Pela própria cultivar que você está usando. Então vai ficar sempre né? Nessa montanha russa aqui. Então, no ponto de equilíbrio, o organismo não praga, ele nunca vai atingir o nível de dano, né? Ele está presente ali, ele é um fitófago, ele morde um pouquinho a planta ali, mas não causa nenhum prejuízo para a planta. Aí aqui nós temos já um gráfico que mostra a praga-chave. Então você vê que a praga-chave, ela tá aqui reduzida, ela toma um pico, você usa um determinado controle, consegue abaixar a sua população, logo ela volta, né, nesse pico. Então é uma praga que sempre está presente na cultura e chega a causar dano se você não utilizar o controle no momento correto. Consequência do ataque de pragas. Bom, a gente viu lá em ente geral a questão dos aparelhos bucais. Então é muito importante para a gente saber identificar aqui na ente agrícola as lesões, as injúrias que esses insetos causam nas plantas. Aqui são lesões em órgãos subterrâneos, né? Aqui a gente tem a entrada, eles podem penetrar aqui pela base do caule da planta, né? Causando um bronqueamento, que a gente chama, se alimentando dessa parte interna. Aqui nas raízes é muito comum ataques de besouros, aqui é uma larva de algum besouro na raiz, tá? Por insetos mastigadores. As galhas, então vai formando na planta essas galhas, algumas larvinhas de mosca podem causar isso, ou algumas larvas de moscas. Aqui é de lepidópteros. A gente sabe que tem lepidópteros e moscas que causam essas minas, então a larva penetra aqui pela epiderme da planta, se alimenta do parênquima, deixando ali a cutícula, ó, dessa forma. Normalmente são causadas por lepidópteros ou dípteros, essas lesões. O roletamento, que então a lagarta aqui é uma Spodoptera lagarta rosca ou Spodoptera frugiperda, tem muito esse hábito de vir cortar a planta aqui. Nós temos alguns besouros também, em plantas arbóreas que causam esses roletamentos nos ramos e no caule dessas plantas arbóreas, muito comum para besouro, serra-pau, causa esse roletamento. Broqueamento, igual pode ser o broqueamento de frutos,
aqui no caso a gente tem vários que penetram no fruto, consomem a parte interna do fruto, ou broqueamento nos ramos, nos caules. Nós temos lagarta elasmo, a gente conversou sobre ela já, que penetra a broca da cana-de-açúcar, ela causa, é chamada de broca por isso, porque ela penetra na cana-de-açúcar e causa esse broqueamento, né, no caule. E a desfolha causada por inúmeras lagartas, que a gente conversou também já nas aulas. Aí aqui nós temos o ataque de pragas sugadoras, né? Então eles fazem a sucção de seiva, tá? Faz a sucção de seiva. Aqui nesse caso, essa raspagem aqui é causada por inseto que tem o aparelho bucal sugador labial triqueta, que é o trips, ele causa essa raspagem aqui na cebolinha e em várias outras culturas. A sucção de seiva, ela pode vir acompanhada da transmissão de doença. Então, a gente tem o trips, que ele causa no tomate, transmite vírus em tomate, né? Temos a mosca branca, que também transmite vírus no feijoeiro. E aí, isso também tem a introdução de toxinas, muito comum pelos percevejos. O percevejo injeta toxinas à planta da soja, e aí algumas plantas pode ter aquela síndrome da soja louca, que a gente chama, que é quando que a planta não entra em senescência natural, ela retém as folhas, e aí você não consegue realmente ter uma boa produtividade. Então, são vários tipos de injúria, né, que o inseto pode estar causando na planta. Essa injúria, que são as lesões ou alterações causadas nos órgãos ou tecidos das plantas, elas podem vir a causar um dano ou não. Isso depende da cultivar, depende do inseto, depende da quantidade populacional desse inseto, tá? Vamos ver um exemplo. Nós temos uma lagarta, Chrysodeix includem, né? Que é a falsa medideira da soja, tá? Então ela começa ali a se alimentar da folha da soja, mas essa soja é uma soja transgênica que controla essa lagarta. Então, aquela injúria que ela causou inicialmente, e ela ingeriu ali a soja transgênica e ela morreu, aquela injúria inicial não vai causar um dano econômico. Ou dependendo da quantidade populacional. A gente sabe também, por exemplo, a gente tem a Spodoptera, que se alimenta das folhas de soja. Só que a planta ela consegue resistir bem a uma desfolha. Então depende da intensidade dessa desfolha, da quantidade da população desse inseto, para ele vir causar um dano econômico ou não. E também depende da parte da planta que ele está consumindo. Se ele for um inseto do tipo que causa danos direto no produto comercial, o nível de tolerância dele na área vai ser mais baixo, né? Agora, se ele é um inseto que ele causa danos em outros órgãos, a planta, pode ser que o nível populacional seja diferente, tá? Igual, por exemplo, o percevejo. Os pesquisadores recomendam o controle de percevejo na época realmente correta, lá na fase reprodutiva, né? E início de formação de vagem. Né? A gente sabe que há um controle antes, na parte vegetativa da soja, e também tem a época de controle, né? Que o pessoal faz, mas isso não é o recomendado pelos pesquisadores. Então, depende muito da quantidade do inseto que a gente tem na área, de qual inseto que é, se ele transmite vírus ou não para a planta, né? Para ver se essa injúria realmente chega a causar um dano econômico, né? Então, a gente tem um inseto, ele está atacando a planta, causa uma injúria. E essa injúria, dependendo da intensidade, ela vai causar um dano econômico, né? Então, é nesse ponto que a gente não chega. Por isso que a gente vai ter diferentes... sempre vai depender muito de qual é a praga. Então, a praga-chave sempre é a de maior população? Não, né? Isso vai depender muito do inseto, da cultura, né? O exemplo que eu uso muito é da mosca branca em feijão. Se a gente tem um feijão resistente ao vírus do mosaico dourado, que é transmitido pela mosca branca, se ele é resistente, o nosso índice populacional tolerável dela vai ser muito maior. Agora, se ele não é resistente, se ele é um feijão suscetível ao vírus, basta pouquíssimas moscas brancas, 10 ali na área, que elas já fazem um estrago, já transmitindo o vírus para várias plantas. Então, sempre tem um conceito do depender, né? Nunca é a maior população, então. Os fatores favorecem a ocorrência das pragas, né?
falta de rotação de cultura no agroecossistema. A gente sabe que a gente não faz, no nosso estado a gente tem 2 culturas, né, que a gente utiliza, né, principalmente soja e milho, então a gente não tem um sistema de rotação. Isso que fez até com que muitas pragas que antes eram só da soja ou só do milho, hoje, né, se misturassem. Então a gente tem percevejos que atacam o milho na fase inicial. Então eles estão ali na soja, na fase final da soja, se alimentando da vagem, e já vem para o milho na fase inicial, quando a gente entra com milho. E a gente colocar essa pressão de usar só essas 2 culturas faz com que os insetos se adaptem, né? É mesmo nós, se a gente tiver 2 tipos de alimento para comer, mesmo que você não goste, você tem quiabo todo dia, mesmo que você não goste daquilo, em determinado momento, a fome vai fazer você comer, e aí você vai se adaptando, e aqueles que se adaptam sobrevivem, né? Se você não gostar, eu falei quiabo porque eu que não gosto. Então a gente se adapta, então os organismos também no agroecossistema. Então essa pressão que a gente faz é o que causa um aumento, favorece a ocorrência de pragas e o aumento de pragas chaves nas culturas. Plantio de variedades suscetíveis, né? Igual, mesmo aqui mesmo em Porá, a gente tem ali a comercialização numa empresa do milho, que praticamente todos os produtores usam o mesmo milho, né? A mesma variedade de milho. Então, assim, uma variedade suscetível, ela também propicia o aumento da população da praga e principalmente, por exemplo, numa determinada região, os produtores, mesmo pequenos produtores, todos usarem a mesma cultivar, né? Isso também aumenta a ocorrência da praga. Adubação desequilibrada. Então, se a gente está bem nutrido, a gente suporta melhor qualquer tipo de doença ou qualquer tipo de injúria, né? Nós, seres humanos, e a planta não é diferente. Então, se ela não está bem nutrida, se ela está com uma adubação desequilibrada, ela vai ficar mais suscetível ao ataque das pragas. Utilização inadequada de inseticida. Isso aí é o topo da lista que favorece a ocorrência de praga, tá? Um exemplo muito clássico que é citado pelos professores de modo geral, porque foi um impacto muito grande na cafeicultura do Brasil, né? O Brasil sempre foi um grande produtor de café e foi um impacto grande. Foi a erupção de uma praga que era uma praga secundária, que não causava dano econômico, que é o ácaro vermelho. Então ele existia ali no café o ácaro vermelho, só que naturalmente, nem se sabia tanto, naturalmente o ácaro predador, ele consumia esse ácaro vermelho, sempre mantendo o nível populacional dele, um dos objetivos do MIP é isso, né? Propiciar um ambiente que mantém o nível populacional daquele inseto, no caso aqui do aracnídeo, em nível mais baixo. Então o ácaro predador comia o ácaro vermelho e estava tudo ok no café. Até que a gente começou a usar muito piretroide para controlar o bicho mineiro, tá? Que é um microlepidóptero no café. E ele causa minas na folha do café. Lembra das lesões lá atrás? Então, o bicho mineiro é muito importante, é uma praga-chave de café e vai causando minas na folha do café, se alimentando da parte do parênquima. Usou muito, muito piretroide, muito inseticida para controlar o bicho mineiro. O que aconteceu? Isso acabou afetando o ácaro predador. E aí diminuiu a população de ácaro predador, fazendo com que o ácaro vermelho, né, aumentasse a sua população, e aí ele passou de praga secundária a praga-chave, por esse uso inadequado, né? Claro que não é sempre que a gente consegue controlar tudo. Um outro exemplo muito clássico são as lagartas, de modo geral, na cultura da soja, tá? Aqui o exemplo é a Chrysodeix includem, né, a falsa medideira. Lembra por que falsa medideira? Né? Aqui, essa estrutura. Então, ela também era uma praga que ela se alimentava, podia aparecer ali na soja. Aí começou a ser considerada praga secundária e depois ela foi a nível de praga-chave. Por quê? O que aconteceu, né? A gente não controlava ela porque a gente tinha um fungo que naturalmente se desenvolvia na área de soja, que é o Nomuria hilei, que causa que os micélios dele são brancos. Então, esse fungo naturalmente controlava essa lagarta, né, a falsa medideira, como outras lagartas também na área de soja. Mas aí, com o uso de fungicida, aumentou muito, principalmente depois da chegada da ferrugem asiática, que foi em 2001. Com o tempo, demorou um pouco ainda para a falsa medideira se tornar a praga-chave. Mas aí, com esse uso que começou a aumentar, desde 2001 para cá, ela começou a aumentar a população dela e aí ela chegou a um patamar de praga-chave, né? Por uma mudança.
no processo ali de sistema agrícola que fez com que isso acontecesse. A resistência de pragas, né? Então, o uso inadequado de inseticida, o uso do mesmo produto que afeta, nós vamos ver em controle químico que a gente tem modos de ação diferentes, produtos que atuam em locais diferentes do inseto. Então, a gente usar o que atua no mesmo local sempre, o mesmo produto sempre, doses abaixo do recomendado também não é bom, doses acima do recomendado faz com que a gente faça seleção de populações existentes. Então, aqui, de repente, um começa aqui, ser selecionado, esse um cruza com outro suscetível, e de repente a gente tem aí numa área só indivíduos resistentes. Nós já perdemos muitas tecnologias devido a esse uso inadequado, e não é só o uso de inseticida, tá? Isso também acontece com o uso da tecnologia BT, porque a tecnologia BT, a gente ainda não teve aula, a gente vai ter agora de forma remota, você introduz na planta o gene de uma bactéria que produz toxina. Então, é uma toxina. E o inseto pode criar barreiras, e a gente vai ver isso de como que ele faz isso, criar mecanismos, novas enzimas, novas estruturas, que faz com que eles, então, selecione populações de indivíduos resistentes também à tecnologia BT, não só a inseticida. E aí as empresas muitas vezes demoram 10 anos para produzir uma cultivar ABT, e aí a tecnologia é perdida em 2 anos. A segunda safra, a terceira safra no máximo, já é perdida por falta de um uso adequado da tecnologia. Então, o que é o manejo integrado de pragas? Vocês lembram isso? É o quê? A integração de diferentes métodos de controle. Né? Você integrar diferentes métodos de controle. Tem vários fatores que a gente tem que avaliar para fazer o MIP, que é o quê? Reconhecer praga, reconhecer o inimigo natural, saber fazer o levantamento populacional para saber se a população ela tá no momento certo de você entrar com controle ou não. Né? Essa população ela também é variável com o controle que você vai usar, com a tua tomada de decisão, seu controle biológico, o nível populacional tem que ser mais baixo, o controle biológico demora mais para agir. Se é químico, né, tem outro nível de controle. Então, o objetivo é sempre esse, integrar diferentes métodos para a gente estar diminuindo a população da praga, né? Esse é o objetivo, diminuir sempre a população da praga a um nível que não venha causar dano econômico. Então, a gente tem aqui o clássico, a casinha do manejo integrado, né? Então, a gente tem que estar aqui, conhecer a biologia do inseto, né? Reconhecer o inseto, morfologia, comportamento, fisiologia, tanto do inimigo natural quanto da praga. Saber os níveis econômicos, que muitas pesquisas já trazem esses índices populacionais que são tolerados para determinadas culturas, ou, na verdade, hoje muitas grandes áreas de produção, né, eles mesmos criam o seu próprio nível de controle, né? Fazem, dependendo do produto que você está usando, do preço do seu produto, então eles fazem experimentos e testes nas próprias áreas para determinar esse nível de controle. Método de amostragem também, né? Cada propriedade tem o seu método de amostragem hoje. Tem muitas culturas, claro que a gente trabalha muito com soja aqui em Goiás, milho, ele não tem tanto esse levantamento, mas culturas para algumas é essencial, como o algodão mesmo, que é muito produzido no Mato Grosso. Então eles fazem os seus próprios métodos de amostragem, muito digitalizado hoje, né? E o controle natural, você também tem que saber são pontos importantes, saber os seus inimigos naturais que tem na área, os seus fungos que tem na área, se está tendo uma mortalidade natural. Né? Isso é muito usado para áreas de algodão, para área de cana-de-açúcar, que se usa muito controle biológico com fungos. Verificar essa morte natural, se esse fungo está se desenvolvendo na área, se o inimigo natural está se desenvolvendo e está matando o seu inseto. E aí nós temos os controles, né? Vamos usar o quê? O controle cultural, biológico, tem o químico, resistência de plantas, controle físico e mecânico. Então, nós vamos ver esses controles, né, na outra aula. Então, aí tá umas perguntinhas: o que é o manejo integrado? Qual é o objetivo dele? O que é preciso para fazer MIP, né? E o que é uma praga-chave, o que é uma praga secundária? Fica aí para vocês responderem. Então, até a próxima aula, gente. Estou à disposição de vocês.